O IBGE iniciou a pesquisa sobre a infraestrutura urbana. Serão observados ao todo 10 quesitos, entre eles capacidade da via, pavimentação, bueiro, iluminação pública, pontos de ônibus e também rampa para cadeirantes. E é para falar sobre essa pesquisa que está aqui no Jornal do Meio-Dia, ao vivo, o supervisor técnico do IBGE, Felipe Borsani. Boa tarde, supervisor. Boa tarde. Boa tarde. Supervisor, essa pesquisa aí que é para avaliar, né, o nível da infraestrutura urbana deve revelar, sim, muita coisa que vai exigir uma atuação mais firme do poder público, né? Até porque essa pesquisa aí, ela tem como foco os locais que não são assistidos pelo poder público ou não são assistidos como deveriam assistir, né? Por exemplo, favelas, locais que nem são reconhecidos como bairros. Essa é a expectativa que nós podemos ter. Exatamente. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios vai ocorrer em todas as áreas urbanas do Brasil. E como foco, ela tem a interação, a descoberta, a coleta de dados a respeito das calçadas, das vias, isso englobando vários temas. Meio ambiente, através da pergunta de arborização ou da pergunta de bueiro e boca de lobo. A gente também pesquisa se a calçada ela possui obstáculos, ou seja, a gente qualifica essa calçada em relação à mobilidade e em relação até a se um cadeirante, uma pessoa com problema de mobilidade, ou então até uma pessoa com carrinho de bebê, decidam por andar pela calçada e não tenham que mudar o trajeto delas, às vezes entrando na via. Na prática, essa pesquisa aí vai acabar expondo para todo o país as mazelas na infraestrutura urbana, ou seja, o abandono que a população vive. Com certeza. Principalmente a população mais pobre. Exato, com certeza. A gente vai pesquisar também nas favelas e comunidades. Portanto, que são os lugares mais assistidos em relação a equipamentos urbanos. E dessa forma a gente vai conseguir gerar esses dados para que o poder público agora tenha onde se basear para concentrar seus esforços para melhorar a qualidade de vida da população que mora nos grandes centros urbanos do Brasil. Supervisores, já houve essa pesquisa em outros tempos, certo? Na prática, o poder público, ele prioriza as principais demandas? Por exemplo, o que chama muita atenção, o último dado de pesquisa levantada pelo próprio IBGE, é o saneamento, ou a inexistência de saneamento básico para mais de 70% da população mato-grossense. O poder público, ele age de alguma forma ou não? São dados que, na prática, a situação acaba piorando, não evoluindo. O que você sente? O IBGE tem como missão institucional gerar esses dados e o poder público tem como missão utilizar esses dados para atuar em relação a esse tipo de problema que ocorre nas metrópoles brasileiras. Agora, a gente pretende fazer até uma divulgação com uma escala mais precisa, enquanto cada trecho de logradouro, cada trecho de rua vai ter um questionário do entorno e, portanto, fica talvez mais difícil para o poder público dizer que não sabe que tal local está sofrendo com tal situação, com tal problema. Porque hoje o poder público não sabe nem o que está acontecendo. É isso? Porque o poder público costuma chegar próximo dessas comunidades perto da eleição, não é, supervisor? É verdade. São 12 anos aí que a gente está sem o censo é decenal. Por que ficou tanto tempo? 2 anos de pandemia também, 2 anos ele é decenal. De pandemia, exatamente. Deveria ser por um período mais curto? O senhor acredita? Não só a pandemia, não é, supervisor? Teve outros obstáculos aí para que esse censo se arrastasse, ficasse atrasado, não queriam arrumar o dinheiro para o IBGE, tem essa história também. Sim, a gente está trabalhando com um orçamento bem complicado. Porém, os técnicos do IBGE estão dando força aí, fazendo tudo para gerar essa coleta aí no censo. Já isso, como eu estava falando, 12 anos sem os dados do censo. A gente, obviamente, tem pesquisas com a PNAD, que são contínuas e ocorrem entre esses 10 anos, mas os dados do censo são os mais importantes, até porque eles balizam as pesquisas entre os censos, né? Então, o censo é importantíssimo, ele tem que ocorrer e ele já começou, né? A partir de segunda-feira, essa fase de reconhecimento dos setores, o agente supervisor
está percorrendo as ruas do Brasil todo, de todas as áreas urbanas do Brasil, e está coletando esses dados tanto de entorno como atualizando o mapa do recenseador, que a partir de 1º de agosto o recenseador vai estar na rua fazendo a coleta domiciliar, ou seja, batendo na porta das pessoas. E quais são novos quesitos aí, supervisor, que estão nessa pesquisa? São mais de 10, né? O senhor poderia relembrar e falar a importância da inclusão desses novos também para a população, né? Quando for pega ali, vai ser algo na rua mesmo, né? Em loco. Isso, exatamente. Para a população. Os supervisores do censo já estão na rua, já estão em loco e estão coletando informações sobre a capacidade da via, ou seja, se aquela via comporta caminhões ou se é uma via ali para pedestres só, a pavimentação dessa via. Nesse ponto, Cuiabá tem deixado a desejar é muito. Então, esse dado vai ser levantado, está sendo levantado a partir de agora. Temos também quesitos relacionados ao bueiro e boca de lobo, como eu já citei, iluminação pública, que é importantíssima para a segurança pública das cidades. Temos também ciclovias, pontos de ônibus que... Tem acessibilidade também, né? Agora. Exato, a rampa de cadeirante. Está aí para indicar qual calçada possui acessibilidade para os cadeirantes. Que é dificílima de ser encontrado, inclusive. Confesso que nos testes a gente tem encontrado menos. Geralmente mais concentrado nas áreas centrais das cidades e nas periferias ainda está deixando a desejar. Senhor professor, para encerrar, qual é o sentimento, né? É uma curiosidade isso. Qual o sentimento dos funcionários de carreira do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando vê o seguinte, que uma determinada parte dos políticos do país não aprova esses dados científicos que o IBGE levanta, e com muito sacrifício? Exato. Eu acho que sacrifício é a palavra, né? A gente se sacrifica muito, porque, como eu disse, o orçamento está bem curto para o censo e é uma pesquisa que ocorre de 10 em 10 anos, portanto, exige uma valorização maior, até porque todas as políticas públicas, muitas situações até de verbas, né, de alocação de verbas, estão vinculadas aos resultados do censo. Portanto, toda a sociedade brasileira... Porque é um raio-x. Exatamente. Da situação atual do país. Sem o censo, a gente fica num apagão estatístico, que a gente chama. Todos os municípios, né? Mais de 5 mil em todo o país, né? Exato, é a única pesquisa que vai em todos os municípios. Senhor professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado. Obrigada.